Essa é a continuação do nosso tutorial de fotomanipulação desse café com a caneca. A gente atingiu esse resultado no nosso vídeo anterior. Caso você não tenha visto ainda, eu vou deixar aqui no card. E agora a gente, nessa segunda parte, a gente vai ir um pouquinho para uma versão mais completa, que é esse resultado aqui. O que a gente fez a mais é reflexo aqui do café, tem uns brilhos no contorno, criamos a fumaça e melhoramos a qualidade do tratamento da imagem. Vamos lá ver como é que faz? Bom, recapitulando o que a gente fez até agora, então a gente tem o background e a gente tem a sombra aqui da caneca do café, caneca aqui por ela mesmo, a curva que a gente usou nela, a sombra do café em cima da caneca e o color lookup que a gente usou para harmonizar as duas imagens, né? Beleza. Agora a gente vai ir um pouquinho mais além, deixar um pouquinho mais avançada e completa a imagem. A gente vai fazer o reflexo do café na xícara. Vamos fazer um contorno, um brilho de contorno aqui, que valoriza um pouco mais a imagem. E a gente vai fazer a fumaça do café. Vamos começar com o reflexo. Primeiro eu preciso... Vamos pegar o background aqui. A gente vai aqui em retângulo. Seleciona essa parte aqui. Já que a gente vai refletir essa parte aqui, pode ser essa parte aqui. Mas como é café e tem vários grãos, não precisa ser tão perfeito assim, né? Podia ser da parte de cima também. E agora eu gosto de fazer Ctrl J, que ela cria uma nova, duplica layer, mas nesse caso ele vai duplicar e vai recortar onde a gente selecionou. Viu aqui? Agora a gente tem um retângulo recortado. Então a gente tem a imagem agora desse café aqui, a gente vai usar isso para ser o reflexo na xícara. Eu vou trazer ele mais para cá e eu vou colocar ele para cima aqui para a gente ver melhor. Tá em cima do café, beleza. Tem ele aqui. Geralmente quando ele é cilindro assim, ele dá uma distorção, né? Então a gente vai reproduzir essa distorção no Warp. Então é Ctrl T. Você vai aqui nessa opção aqui, clica nela. Ó, aqui tá o Warp Custom. Tem várias opções aqui. A gente pode usar essa ou essa aqui. Eu vou usar essa aqui mesmo, que já vai dar resultado. Que a gente pega só a parte de baixo. Então aí já deu uma distorcida ali. Se a gente quiser aumentar, a gente aumenta. Beleza, acho que isso aqui já vai funcionar. Dá um Ctrl T. Eu vou reduzir um pouco para ele ficar os grãos um pouquinho menor que os grãos que estão ao redor dele, porque ele está refletindo meio que um pouquinho longe, né? Deixar mais ou menos aqui. Tá. Agora a gente precisa recortar essa imagem aqui. Eu vou aproveitar a própria caneca, o shape dela. Ctrl, segura ele e clica. Ele cria uma seleção, certo? Aí a gente vai lá na nossa imagem, já está selecionada, e aperta máscara. Pronto, ele criou uma máscara. Se vocês olharem aqui, eu vou dar uma reduzida em cima da nossa xícara. Agora a gente só tem que regular isso, né? Eu vou diminuir a opacidade aqui. E na própria máscara a gente vai vir em gradiente aqui. Tem que ser o gradiente com transparência 0 aqui, preto aqui, que já vem prontinho. O que a gente vai fazer agora é arrastar ele para baixo aqui, porque a gente não quer que reflita em tudo, né? Só nessa parte aqui. Então, pode segurar Shift ele controla, ó. Então eu vou segurar para baixo para ele ficar... Eu acho que eu fiz demais. Um pouquinho menos. Talvez, porque daí a gente pode mexer aqui na opacidade de novo, né? Mais ou menos isso. Se a gente precisar mexer na posição da imagem, a gente clica aqui na correntezinha dela. Perceba que agora está selecionando só a imagem aqui. Vai aqui nessa ferramenta e a gente consegue mexer um pouco aqui. E ver o que fica um pouquinho melhor. Eu acho que dá para reduzir um pouco, ainda está meio grande. Talvez assim. Um pouquinho para baixo.
Beleza, assim tá legal. Vou clicar novamente aqui para ativar a corrente para eles ficarem conectados. E agora a gente pode mexer no Blend Mode aqui para melhorar essa imagem aqui. Eu vou deixar em 80% aqui. E eu sei que o Luminous ele funciona bem para esse tipo de situação. Você pode fazer teste com outro, mas o Luminous eu achei que fica bem. Reduz um pouco aqui. Beleza. Vi que é só um detalhe, mas já muda bastante. E de novo, dá aquela olhadinha, ver se está fazendo sentido. Bem legal. Agora a gente vai fazer o brilho no contorno da xícara para ela ficar mais destacada do background. Primeiro vamos criar uma layer aqui em cima, depois da sombra. Layer normal. Agora a gente vem aqui no nossa caneca, Ctrl de novo, clica em cima para criar uma seleção. E a gente vai colar qualquer cor aqui. Se vocês fizer Alt Backspace, ele pinta com a cor que tiver em cima. Beleza? Ctrl D, tira a seleção. Que a gente precisa fazer um contorno com brilho aqui. Então a gente vai usar o Blend Mode aqui. Clica 2 vezes na lateral. A gente vai precisar disso aqui, o Inner Shadow. Deixar em 100% como está aqui mesmo. Tamanho, vou aumentar um pouquinho. Acho que assim tá bom. O que eu preciso é só desse contorno aqui. Então o que a gente precisa fazer? Você sabe qual é a diferença do Opacity para o Fill Opacity? Que é o mesmo que está aqui, tá? Opacity, Fill Opacity. Tem algumas pessoas que não sabem, eu também demorei para descobrir, mas o Opacity ele tira a layer toda, ele tira a opacidade de tudo que tiver na sua layer. E o Fill Opacity ele só tira a opacidade da imagem, mas os efeitos que estão no Layer Style eles continuam. Ó, vocês percebem que eu vou dando opacidade e o efeito do Glow ainda continua ali. Então essa é a diferença dos dois. E é esse que a gente vai usar. A gente vai usar o Fill Opacity porque eu preciso só da informação do contorno ali, né? Do Inner Glow. Clico OK. E agora o que a gente vai fazer é regular na máscara onde quer que fique isso. A gente cria uma máscara aqui. Agora eu preciso que você entenda uma coisa aqui. Eu vou clicar em Brush. Vou deixar o Hardness aqui maior para você entender melhor. Se a gente fizer do jeito que está aqui, com o efeito ativado, acontece isso aqui, ó. Se eu for tentar apagar aqui, olha o que acontece. O que está acontecendo aqui? Eu tô fazendo com a máscara, como se fosse um delete, né? Tô recortando as partes. E o efeito tá entendendo já que eu recortei, então agora o contorno dele é aqui, é aqui, é aqui. Então ele tá fazendo o efeito onde for recortado. Aqui fica mais evidente, mas se você fizer assim, às vezes você pode ficar quebrando a cabeça, assim, ué, por que tá fazendo isso? Mas é pelo mesmo motivo. Ele tá entendendo que isso aqui é o novo contorno dele, então ele tá fazendo o Inner Glow nesse contorno. Não é isso que a gente quer. Dá pra usar algumas vezes esse tipo de recurso, mas isso é outra história. Então, vamos voltar lá, sem as máscaras. Tá. Ou vamos aqui, né, que é mais rápido. Limpei a máscara novamente. A gente não quer assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou rasterizar isso aqui. Onde é que tá você? Rasterizar layer. Beleza. Pronto, agora ela virou uma imagem. Então, se eu fizer a máscara novamente e apagar, ele vai apagar certinho. Beleza. Então, eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou apagar e vou acender de acordo com como eu quero. Então, sempre que eu apertar Alt Backspace, ele ativa na máscara a cor que tiver aqui primeiro. Lembrando que se for X, você consegue inverter isso. Trabalhar com isso do jeito que quiser. Beleza, estamos com a nossa máscara ativada, tudo sumindo. Deixar o Hardness leve. E agora eu preciso dele em branco, né? Porque a gente vai clarear. Bom, já deu efeito ali. Mas como ele tá... Olha o que ele faz. É isso que a gente vai fazer, assim. Mas eu não quero ele em 100%. Eu quero
reduzir e calibrando de acordo com o que eu achar interessante. Então a gente vai colocando umas áreas aqui. Às vezes eu vou clicando, por exemplo, aqui que tem mais brilho, eu vou clicando em cima várias vezes, assim, onde ele vai dando um efeitinho um pouquinho mais interessante. Aqui eu coloco um pouco, não vou tanto lá embaixo, e aqui também. Isso aqui é só um detalhe. Na verdade ele foge um pouco de uma realidade, né? Ele não... E ele começa a ficar mais com cara publicitária, assim. Ele começa a ter mais uma cara mais de produto para venda, assim, né? Então ele começa a destacar um pouco mais. Mas ele dá um efeito bem interessante. E também dá para regular depois a cor aqui, ou reduzir um pouco mais. Eu vou colocar em screen aqui. E eu reduzir um pouco. Que é só para dar um detalhe mesmo. Agora a gente vai criar a fumaça do café. Essa parte eu considero um pouquinho mais complexa, mas com a prática fica bem legal. Então vamos lá ver. Primeiro a gente cria uma nova layer. O que a gente vai fazer agora é só pintar com um brush no hardness 0. Vou pintar de branco. Aqui. Mais ou menos, não precisa ser muito preciso. Vou aumentar aqui, ó. Beleza, só isso aqui. Agora a gente vai editar ele. Então a gente vai Ctrl T. A gente tem essas opções aqui. Ativa aqui. E agora a gente vai dar uma retorcida nele aqui. Então, puxa um pouco pra cá. Eu vou tentar recriar aquele movimento de café, assim, que ele vem mais pro lado. Dá esse efeito mais ondulado, né? Puxa mais pra cima. Esse tipo de ilustração, podemos dizer assim, ou edição de imagem, ele exige um pouco de prática. Talvez a primeira vez que você fizer não vai ficar tão bom. Nem eu sei se vai ficar bom fazendo isso aqui agora, mas com o tempo a gente vai entendendo melhor como é que funciona. Uma coisa que eu indico primeiro é ver referências. Tente pegar imagens. O problema de ver café, fumaça, café aqui hoje em dia é que é difícil tu ver uma que seja foto da fumaça mesmo. Geralmente é editado como a gente tá fazendo agora. Então talvez a dica é você ver vídeos com fumaça do café para você ver como é que funciona. Por enquanto aqui tá bom. Que a gente precisa. Vou deixar ele mais ou menos aqui e vamos fazer outra fumaça. Então, de novo aqui, brush, esse eu vou reduzir mais, vou deixar ele menor. Vou clicar aqui, clicar duas vezes para ele ficar bem forte esse aqui, Ctrl T, deixar ele mais, opa, segura Shift, Ctrl T, deixar ele mais fino, vou esticar um pouquinho mais aqui. Fazer o mesmo esquema. Clica aqui e a gente vai editar para ele dar um... Agora eu vou fazer isso aqui vindo para cá. Puxa mais assim. Geralmente ele fica mais fino aqui embaixo e mais largo aqui em cima. Quer dizer, mais largo embaixo e mais fino em cima. Mexe mais ou menos. Aqui a gente vai editar um pouquinho mais na máscara depois também. Acho que tá bom. Agora, o que eu costumo fazer é mexer um pouquinho para ver como que ele se comporta melhor. Depois eu edito ele um pouco mais. Às vezes eu inverto eles aqui. Ver o que parece mais interessante. Faz aquele esquema de inverter aqui, isso também ajuda. Tem uma outra visão, que às vezes a gente tá meio acostumado. Eu acho que eu gostei disso aqui e esse mais dessa forma. Beleza. Vou voltar para a visão normal. O que a gente vai fazer agora? Essa layer maior aqui, vou criar uma máscara. E agora eu vou delinear um pouco, apagar isso e aumentar umas partes para dar uma variação e ficar mais realista. Então a gente vai no preto aqui.
Geralmente aqui embaixo ele... Opa, tá muito forte essa opacidade aqui. Deixa menor pra eu controlar. Ele faz uma ondulação aqui. Então vou fazer isso. Ou talvez eu apague um pouquinho mais aqui. Aqui um pouquinho mais. Acho que tá legal. No outro criamos outra máscara. Fazer esse aqui eu vou deixar mais aqui. E acho que eu vou deixar mais opaco aqui, ó. Pra ele não ficar tão marcado aqui embaixo. Geralmente a fumaça também faz isso, né? Ele começa não tão marcado embaixo e em cima ele vai aumentar. Eu acho que tá bem legal assim. Uma dica que eu dou, cuide com os brushes de smoke. Porque muitos deles são smoke que eles são tirados com incenso. É meio diferente assim a fumaça. Então a de café e de comida geralmente ela não se comporta assim. Eu tenho até uma imagem aqui pra mostrar pra vocês. Ó, isso aqui é uma fumaça que geralmente vem em brush assim. Ó, pode ver que isso aqui provavelmente era um incenso que tava aqui e foi feito o brush a partir disso. Isso aqui também. Eu já vi café com esse tipo de fumaça, eu já vi hambúrguer com esse tipo de fumaça. Sério, parece que jogaram um cigarro dentro do hambúrguer, assim. Então cuide com esse tipo de fumaça. Não é assim que é uma fumaça de comida, geralmente, ou de café. Então é bom sempre ter referência para não cometer esse tipo de erro, né? E agora, para finalizar a nossa imagem, a gente vai fazer um tratamento nela geral com o Camera Raw. Então a gente vai desativar esse Color Lookup, que é uma maneira interessante e mais rápida de fazer, como eu disse, na maneira simplificada, mas a gente vai tirar ele agora. A gente vai usar outro artifício. Pra gente ativar, ele é no Filter, Camera Raw Filter. Mas pra gente poder utilizar ela, a gente precisa unir todas as imagens. O que eu gosto de fazer é deixar a última ativada, Ctrl Alt Shift E. O que ele faz? Ele junta tudo que está sendo visualizado numa imagem só. Então a gente tem uma layer aqui. Eu vou colocar aqui total. Só pra gente saber que é a imagem inteira. Então, Camera Raw vai usar essa imagem aqui. Outra coisa que eu gosto de fazer, já dá pra gente fazer o filtro do Camera Raw a partir disso aqui. Mas eu gosto de transformar isso em Smart Object. Eu já vou dizer por quê. Pronto, agora com esse símbolo aqui a gente sabe que está no Smart Object. Vamos lá em Filter, Camera Raw. Então vamos lá, no Camera Raw a gente vai mexer em poucas coisas. Primeiro eu vou puxar um pouquinho ele mais para o amarelo aqui, bem pouco. E um pouquinho mais para o magenta aqui, mas também bem pouco. Eu vou melhorar isso no próximo passo. E aqui o que eu vou mexer, eu gosto, nesse caso aqui eu vou mexer um pouco no Clarity. No Shadow também, eu vou reduzir um pouquinho a sombra dele. Caso aqui, né? Por que eu tô reduzindo ele? Pra ele ficar um pouquinho mais... não ficar tão profundo assim, os grãos assim. Então eu vou reduzir um pouco. Deixar um pouco mais limpa a imagem. E o Clarity, o que o Clarity faz, ele dá uma destacada maior. Pode ver, eu vou exagerar bastante. Ele deixa bastante brilho, assim. Eu já vi algumas publicidades que fazem isso, né? Deixa bem marcadão, assim. A gente não vai usar tanto, assim. São uns 25. Já tá bem legal. Beleza. E agora a gente vai nesse aqui, ó. Split Tone. O que isso aqui faz? Ele cria uma cor a partir do, por exemplo, o highlight. A gente pode escolher aqui como que será o nosso highlight e qual o valor da saturação. Eu vou escolher um amarelo e vou saturar um pouquinho para ele ficar com aquela cara de iluminação de sol, assim, né, do amanhecer, assim, ó, eu vou exagerar. Também já vi desse jeito aqui. Talvez a xícara não fique boa do jeito que tá, mas eu também não vou forçar tanto. Uns 22 aqui. E o Shadow faz a mesma coisa. Nesse caso, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no começo. Vou deixar ele um pouco mais bordeaux e aumentar um pouquinho o Shadow. Pode mais. Só um pouquinho. Aí se você quiser... Se você quiser ver o antes e depois, tem essas duas flechinhas aqui, ó. Ou você clica no tecla P.
você consegue ter a comparação do antes e depois. Ó, ele chamou mais assim, ficou mais destacado os detalhes. Dou ok. Às vezes demora um pouquinho pra processar. Pronto, feito. Olha só. Tá linda a nossa imagem. Deixa eu até dar um zoom aqui. Viu que legal que ficou? Totalmente integrada, iluminação, tem reflexo, tem a fumaça. Fazer trabalhos bem legais. E com essa técnica você consegue fazer muito mais coisas, né? Agora, por que eu falei que é bom deixar no Smart Object? Por duas situações. Imagina que essa imagem aqui você vai usar num layout que está em outro lugar, no InDesign, no Illustrator, ou sei lá, ou no próprio app que você está fazendo. E você leva para lá e vê que as cores com os elementos de lá não ficou boa. Se você não tivesse deixado no Smart Object, você teria que refazer tudo de novo. Ir lá, criar a imagem aqui de novo e editar. Mas aqui não, você pode vir aqui no Câmera Raw, clicar aqui e tá pronto. Você pode fazer. Mas outro motivo que é muito bom é, por exemplo, se você olhou agora e viu que tem um defeito aqui que você tem que arrumar, ou, por exemplo, eu vou fazer um exemplo bem bobo aqui. A fumaça você achou que ficaria melhor se eu ficasse mais embaixo aqui e mais aqui. Aí o que você teria que fazer? Vim aqui de novo com Ctrl Alt Shift E, ir lá de novo no filtro e regular tudo de novo. E você nem lembra como é que ficou a regulagem. E aqui não, você pode vir aqui, converte para Smart Object e você pode arrastar todo o efeito que tinha nessa imagem aqui. Você pode arrastar para essa aqui. Deixa eu pensar um pouco. Aí, pronto. Já tá pronto. Rapidinho. Então, essa dica vale ouro, economiza muito tempo. Então, sempre que vocês forem fazer essa edição, deixa no Smart Object. Depois, se você quiser tirar para não... para o arquivo não ficar tão pesado para tirar. Mas enquanto você está editando, esse tipo de técnica ajuda você a conseguir ter mais ajustes depois no final, né? Agiliza o processo. Então, se você chegou até aqui, então parabéns. Você que realmente quer aprender técnicas de manipulação de fotos. E se te ajudou, por favor, ajuda aí. Clica nos botões aí que dá um trabalhinho fazer esse tipo de tutorial. Mas eu gosto, acho bem interessante. Outras coisas que você pode usar nesse tipo de técnica é, por exemplo, garrafas de bebida dentro do gelo. Dá para usar esse mesmo tipo de técnica. Um vinho dentro de, por exemplo, várias rolhas. Ao invés do café seriam várias rolhas. E muitas outras situações. Então, se tem mais alguma ideia, uma sugestão de fotomanipulação que queria ver, deixa nas descrições aí. Valeu!